Sejam todos bem-vindos então aqui ao canal de Decibel. Eu sou o Ricardo Vosso, está aqui comigo a Letícia também. Vamos então hoje conversar um pouco sobre o uso da bengala, né? De que forma ela é útil para nós ou não. Então vamos estar aqui com algumas pessoas do canal que quiseram entrar para o link. O link foi publicado nas nossas plataformas todas e portanto estamos por aqui. Recomendar que passem no nosso grupo de WhatsApp, no nosso canal de Telegram, na nossa plataforma do Facebook e, claro, no nosso canal do YouTube. Se não é inscrito por ainda, inscreva-se por aqui que temos sempre vídeos diariamente, ok? Então eu daria início aqui à nossa conversa e abro desde já a participação a vocês que estão aqui comigo. Quem quiser então manifestar-se, de que forma a bengala vos ajuda, de que forma é que acham que ela nos dá autonomia a nós, ou se acham que há algum método que não a bengala que se torna mais útil para a nossa autonomia. Quem quiser participar aí, fica à vontade de ativar o microfone e falar. Ok. Então se calhar começarei eu. Eu uso bengala há 12 anos, por aí, mais ou menos, de forma contínua. Já usava antes, mas de forma contínua uso há 12 anos. E de forma continuada, a bengala já me safou de muita coisa. A bengala, neste momento, para mim, basicamente é a forma que eu tenho de poder estar com total autonomia em espaços, inclusive, que eu não conheço. Eu vou-vos dar um caso que se passou ontem comigo. Eu ontem precisei de ir a uma reunião física a um lugar que eu nunca tinha estado lá. E a bengala dá-me aquela segurança, a mim, dá-me aquela segurança de eu, esticando a bengala para a frente, eu saber que, à partida, mesmo eu não conhecendo aquele espaço, ela vai-me detectar os obstáculos. Claro que nada é isento de falha. Nada é isento de falhas, porque onde está o homem está o erro. Não é? Como nós costumamos dizer aqui em Portugal, onde está o homem está o erro. Então, nós podemos falhar. Nós podemos falhar. E, portanto, a questão é esta. Não há nenhum método que seja 100% infalível. Mas a bengala é uma extensão do nosso braço. Se ela for bem utilizada, se ela for corretamente utilizada, ela dá uma autonomia a todos. Não sei se vocês eventualmente concordam, se acham que há algum método que possa ser melhor, não é? Pode ser que vocês considerem haver outro método que seja melhor e fantástico. E então podemos falar sobre isso. Eu gostaria até que vocês, enfim, dessem um pouco da vossa opinião, até para discutirmos aqui alguns pontos. Convidaria qualquer um de vocês que queira. É só ativar o microfone e falar. Estamos aqui para discutir entre todos, não é? Alguém quer? Sim, Sim. olá. Eu sou Letícia Daniel, como vocês já devem ter visto vídeos no canal feitos por mim, né? Eu uso bengala já faz 9 anos. Eu perdi a visão com 14, então eu uso. E assim, na minha opinião, não há outro método a não ser este do uso da bengala. Então, eu já tive vários e muitos imprevistos na rua, né? Porque aqui na minha cidade a rua é extremamente inacessível e nós temos que ficar aí fazendo
opções para andar, né? Porque tem muitos obstáculos. Porém, eu acredito que a bengala seja o método mais seguro de se andar aí para pessoa com deficiência visual. De que tipo de obstáculos é que temos, ou que temos, quer dizer, que tu tens por Aqui, aí? aqui na minha cidade tem, por exemplo, nas ruas, nas calçadas, aquelas casas têm assim um costume muito ruim para nós de ter aí a lixeira em frente. É só tu isto, sim. Então a lixeira fica na calçada e é material de ferro na calçada, atrapalhando a nossa passagem. E já aconteceram muitos acidentes ali, não só. Eu nunca tive acidente ali, mas muita gente já teve bastante. Atrapalha muito. Sem contar nos carros que ficam no meio da calçada, dependendo da garagem, assim, né? Dos lugares que tem garagem, assim, no meio da calçada. É horrível. E sem contar nas depressões, nos buracos que tem no chão mesmo, Hum. né? Vamos Então, então, são esses os tipos de talvez, vamos obstáculos. talvez então começar até por aí mesmo, não é? Ahm, por acaso, aqui também não é muito diferente. Aqui onde eu moro também não é diferente, porque de facto os caixotes do lixo, não é? Também. Mas a questão é esta: temos de ver uma coisa. O uso da bengala, ao detectar-te essa questão, evita que tu batas contra ele. Agora, há outro tipo de inacessibilidades. Por exemplo, aqui na minha cidade há alguns sítios. Por exemplo, há um sítio onde passa muita gente durante o dia eh, e que para nós é um desastre. Quer dizer, aqui está aqui o professor Leonardo que também conhece o local como eu, à partida, julgo que conhecerá, ahm, que é ali na zona da estação, que é uma zona que mesmo para quem vê é um drama para passar ali, mesmo para quem vê. Isso muito tem a ver com isso muito tem a ver com as ruas não foram feitas, quer dizer, não foram pensadas, principalmente nas cidades mais antigas. As ruas não foram pensadas com as formas de hoje. E nós temos de nos lembrar muitas vezes que, quer dizer, quem vê não tem muita. Às vezes não existe eh, uma certa consciência, digamos desta forma. Muitas vezes não existe uma consciência da forma mais correta de fazer as coisas. Pelo menos para nós, no sentido de serem favoráveis para nós. Claro que hoje temos coisas que nos ajudam bastante. Por exemplo, os semáforos sonoros, hoje em dia, uh, eles ajudam bastante, não é? Hoje em dia os semáforos sonoros, uh, eles dão-nos muito mais consciência se aquilo está verde, se está amarelo, se está vermelho. Quer dizer, boa noite. Letícia Daniel. Ok. Ahm, temos aí mais uma pessoa. Se quiser intervir, pode estar à vontade. Voltando aqui à nossa questão do tema de hoje. Muitas vezes há quase como uma inconsciência coletiva, até por parte de muita gente. Ora, boa tarde a todos que entraram agora. Voltando aqui ao nosso assunto. Nós temos muitas vezes esta dificuldade de obstáculos que nos aparecem, vindos muitas vezes do nada, e que muitas vezes foram lá colocados até por exemplo, paisagismo. Damos um exemplo, por exemplo. Ahm, aquelas árvores, por exemplo, muitas vezes estão a enfeitar os passeios e por aí fora. Essas árvores, por exemplo, estão lá, estão a embelezar, mas para nós é muito problemático.
Agora, a bengala, de facto, é a maneira mais segura de nós nos locomovermos sem dificuldades nenhumas. Então, nisso, é uma independência que nós temos. É uma independência que nós temos e que eu considero mesmo a forma mais segura de se andar. Só quem quiser dar alguma opinião pode estar à vontade. Nós estamos aqui a falar sobre o uso da bengala branca para pessoas com deficiência visual. Quem quiser participar é só ativar o microfone e falar um pouco. Lembrar que estamos a fazer, estamos a gravar para o canal Tudo Acessível. O vídeo sairá amanhã de manhã. Alguém mais quer intervir? Dar a sua opinião, o seu comentário? O microfone está ativado. Sim, boa noite, Ricardo. Professor. Vou ouvir a opinião primeiro do outro participante e depois eu fazia assim mais ou menos uma intervenção genérica. Certíssimo, como queira. Vamos ver eventualmente se alguém quer mais conversar aí. Letícia, por exemplo, pegando no teu caso há bocado, estavas aí a falar e muito bem de alguns obstáculos, mas muitas vezes o piso é também uma dificuldade. Como é que é o piso aí? Olha, o piso aqui é muito complicado, porque assim, nas calçadas tem um piso áspero, né? Que a gente tem algum. Aí depois lá para frente tem um piso muito liso e vai tendo degraus no meio. As garagens das casas tem uma subida muito grande, né? Por causa dos carros que vão para lá e às vezes atrapalha muito a nossa locomoção. E assim, é totalmente desnivelado, né? Mas não tem um nivelamento certo. As ruas e os estabelecimentos, como farmácia, supermercado, esses lugares, existe um piso tátil para o uso da bengala, né? Mas assim, eu, na minha opinião, acredito que seja um piso tátil muito mal elaborado. Por Deixa-me quê? pegar, Porque deixa-me só, desculpa, acaba, que depois vou pegar nessa questão do piso tátil, para falarmos outra coisa aí Porque sobre isso. assim, ele é muito liso e quando tem épocas de chuva, fica escorregadio. Então, assim, é uma um fato que assim atrapalha muito, né? E tem outros tipos de piso, né? Que eu já presenciei alguns que achei bons, que são mais ásperos, antiderrapante, né? No caso. Achei bons. E tem alguns lugares que é muito liso e atrapalha bastante o desenvolvimento da gente, né? Então, Eu, é isso. se me é permitido, eu vou pegar nesse caso que a Letícia está aqui a dar e vou falar o seguinte: mesmo com piso tátil ruim, e depois o professor já falou que iria falar ao fim, e será certamente algo que ele pode aí, enfim, pode aí pegar também por aí. Nós, apesar de tudo, aqui em Portugal, pelo menos onde eu moro, não temos assim grande coisa de piso tátil. Temos muito pouco piso tátil. Nós aqui mesmo piso mais comum, digamos assim. Pelo menos nos grandes centros, nos grandes sítios. Até porque nós, assim, eu ainda ontem eu tinha a preocupação numa reunião onde eu fui. Essa parte posso compartilhar, o resto é que não. Eu tinha a preocupação de alertar muitas vezes, porque as pessoas não têm consciência, às vezes, das coisas. Eu vou dar um caso prático. Eu ontem, por exemplo, fui alertar numa reunião onde eu estive de acolhimento para pessoas com deficiência e eu fui alertar que, bem, quer dizer, as pessoas com deficiência
Não a nossa, mas a que eu, portanto, como é de deficiência a vários níveis, não é apenas pessoas cegas, é de vários níveis, né? E eu alertei que, cuidado, porque uma vez que é para acolhimento, não se pode meter uma pessoa com deficiência em qualquer lugar. Por exemplo, uma pessoa com cadeira de rodas não pode subir uma escadaria enorme, quer dizer, temos de ter algum bom senso. E às vezes, por exemplo, este tipo de coisa é coisas que muita gente não tem esse bom senso. Mesmo esta questão que nós estávamos aqui a falar, por exemplo, do piso tátil, que a nós dá-nos muito jeito, é verdade, mas ao mesmo tempo não é todos os lugares que têm piso tátil, não é? Não é todos os lugares que têm piso tátil, nem é todos os lugares que têm essa preocupação. Aliás, eu acredito que aqui em Portugal, e o professor poderá desmentir-me se assim eu achar depois, eu até, na maioria dos sítios assim mais recentes, até são muito poucos os que têm piso tátil, pelo menos que eu conheça. Alguns começam a ter agora, começa-se agora a falar disso e tal. Microfone ativado. Sim, professor. Sim, Ricardo. Pronto, de facto é como eu tenho estado a dizer. Bom, vamos começar pelo princípio. Pronto, a importância da bengala é inegável para a autonomia da pessoa cega, para a sua deseducação em segurança, para andar na cidade, atravessar ruas, contornar os obstáculos, porque a bengala, ao ser a extensão do braço, permite tatear o terreno antes de nós colocarmos os pés. Portanto, a bengala, um cego não consegue ser autónomo sem auxílio da bengala, a menos que tenha como alternativa um cão-guia. Porque a bengala permite precisamente deslocar-se em segurança e as pessoas andar na rua, sair ali com os pés a tatear, etc., subir e descer escadas. Portanto, só dar boa noite, desculpe, só dar aqui boa noite ao novo integrante. Estamos a falar só sobre, portanto, o uso da bengala branca para pessoas com deficiência visual. Estão naquela situação de ao atravessar a rua, serve de identificar aos automobilistas, porque de contrário isso não é possível. Agora, a bengala é algo que as pessoas têm que aprender o mais cedo possível. Claro que quem segue em adulto irá aprender nessa fase adulta. Quem é cego de nascença ou ter idade deve aprender a deslocar-se com o auxílio de uma bengala o mais cedo possível, porque para ganhar a sua autonomia. Claro, a questão do piso tátil em Portugal, há pouquinho estavas a referir, tem vindo a ter um incremento na implantação de pisos táteis em muitas das cidades. Claro que o piso tátil serve de ponto de referência às pessoas que se deslocam com uma bengala, porque detectam uma passadeira, ou a travessia de uma rua, ou para ir de autocarro, etc. Portanto, é mais um serviço identificativo que lhe será útil para a sua deslocação. Professor, deixa-me até pegar por aí, que o professor já pegou num tópico que eu ia pegar agora. Muita gente opta por deixar a bengala de parte, digamos assim, e usar apenas o cão-guia. Outros, inclusive, que eu conheço, usam cão-guia ou usam bengala em complemento. Digamos assim, o professor considera que é melhor a bengala ou é melhor o cão-guia? Ou os dois juntos? Eu acho que cada pessoa deve usar aquilo que se sente mais seguro, mais autónomo. Eu conheço pessoas que usam bengala e não se dão com cão-guia. E também conheço pessoas que nunca se adaptaram à bengala e que se sentem perfeitamente autónomas com o cão-guia. Sendo que as pessoas que utilizam cão-guia têm que ter noções de orientação e mobilidade, têm que ter noções com sentimento de autonomia, não ter grande receio na deslocação, ou seja, e quem usa um cão-guia pode sempre usar uma bengala na sua pasta para, numa situação de circunstância, poder socorrer-se da bengala para auxiliar numa outra situação. Agora, cada caso é um caso. Há pessoas que se sentem melhor com a bengala, outras melhor com o cão-guia. Aí depende de cada um. Sendo que o cão-guia traz despesa e traz cuidados que é preciso ter, enquanto com a bengala arruma-se num canto, vai-se numa pasta,
Com o cão-guia já não é assim, é preciso Claro. do ser vivo, é preciso alimentá-lo, cuidar dele, tratar da higiene, etc. Portanto, cada coisa tem o seu lugar. Agora, um cão-guia, na minha opinião, só se justifica uma pessoa que, por funções de trabalho ou de lazer, diariamente faça deslocações de alguns quilómetros a pé, porque senão não se justifica ter um cão-guia, não é? Uhum. Uma pessoa que se desloca, por exemplo, 1, 2 ou 3 quilómetros para ir para o seu trabalho, a pé, para regressar, ou para apanhar um transporte público, ou alguém que apenas queira andar a passear diariamente, e o cão-guia é uma preciosa ajuda, sem dúvida, não é? Agora, se é para a pessoa andar pouco, estar muito fechada em casa ou fechada no seu parado, no seu posto de trabalho, o cão-guia, de facto, pode não ser tão utilizado quanto isso, não é? E aí uma bengala poderia resolver, mas é claro, tem a ver com cada pessoa encara a situação, não é? Uma pessoa que usa bengala, que nunca tenha gostado de animais, naturalmente vai oferecer maior resistência ao cão-guia, não é? Agora, quem gosta já muito de animais, pronto, e se puder ter um cão-guia, é uma mais-valia para ele, pronto, é mais um animal que gosta, que tem com gosto, além da utilidade que o cão-guia poderá ter, é também um animal que gosta de companhia, etc. Pronto, Ricardo, eu acho que o essencial, a menos queira saber uma pergunta, está dito, não é? Sim, exatamente. Se me permite até pegar noutro ponto, outra dificuldade que nós temos bastante aqui, até no uso da autonomia, é que eles, por exemplo, a Letícia ainda há pouco falava na questão, por exemplo, dos obstáculos. Hoje em dia até, em alguns casos, estão a ser minimizados, em alguns lugares. Em outros lugares não existe propriamente esse cuidado. Mas a bengala, claro, também evita muita coisa. Mas há certos obstáculos que a bengala é difícil de detectar. Ou vocês consideram que não? A pergunta é para quem está aqui, portanto, para todos. Se quiserem. Eu lembro, por exemplo, daqueles. Sim. Olá, boa noite. Boa noite. Sim, eu acredito que tem coisas, objetos que a bengala não detecta. Por exemplo, me aconteceu um caso que eu estava andando normalmente na rua e tinha um piso fora do seu lugar. Então estava faltando e a bengala não detectou. O que aconteceu? Eu também não vi, né? E acabei indo de encontro com esse problema, né? Que teve ali o piso. E acabou acontecendo que eu acabei caindo, né? Então, tem Isso é vários problemático. tipos. O que eu disse está aqui a falar fez-me lembrar de uma coisa que eu gostava também de ouvir a vossa opinião. Nós sabemos, por exemplo, quando há buracos, quando há algum tipo de problema nos pisos, não é? Nós temos aí esse problema de que de facto as pessoas sinalizam aquilo com uma fita, daquelas fitas vermelhas plásticas. Não sei se no caso da Letícia, não sei se isso ocorre assim no Brasil. Sei que aqui pelo menos nós temos esse problema. Aqui não. Aqui não coloca absolutamente nada. Pronto. Aqui eles basicamente sinalizam com fitas plásticas, né? Eu pelo menos não sei vocês, e até gostava de ouvir o professor até em relação a isso. O professor e os outros. Sim. Sobre essa questão. Por exemplo, em Portugal, de facto, é muito mal sinalizado, não é, professor? Diga lá. Parte da preocupação da sinalização de obras. Habitualmente, é umas fitas que estavas a referir, para identificar que as fitas não é a melhor coisa, porque às vezes as fitas estão altas, estão a meia altura, a bengala passa por baixo e as fitas... Eu já tive esse problema aqui. O ideal era uma sinalização mais forte,
nomeadamente quando acontece aquele tapamento, quando é uma obra maior, etc., um tapamento sólido a toda altura, a pessoa cega vai com a bengala detecta o tapamento, contorna e vai à sua vida. De facto, por vezes, essas fitas que eu coloco não é a coisa mais segura, não é? Não, e até se me permite, professor, eu ia dar um caso que se passou aqui já há uns tempos comigo. Eu saí daqui da minha casa, eu fui apanhar o autocarro para ir à cidade, até acho que ia para a universidade na altura, e havia sabe aquelas grelhas, o professor conhece melhor do que a Letícia não tem isso, acredito que não terá desta forma, ou se terá, pronto, é outra coisa. Mas aqui existem umas grelhas de água, que é os grelhas sim, né? exatamente. E roubaram essa grelha, enfim, alguém Pois. roubou essa grelha e aquilo claro ficou sem grelha nenhuma. Não é que aquilo fosse fundo, não era fundo. Mas pode Era ser, alguns por exemplo, centímetros. pode pôr um pé e o pé ficar preso e a pessoa ser lançada para a frente e Não, até por partir o acaso, pé. não, o que é que aconteceu naquele caso? Como aquilo não era assim profundo, aquilo era poucos centímetros eu fiquei sentado literalmente na estrada, porque eu ia subir numa coisa, consegui por acaso cair bem, consegui cair direito, e fiquei sentado normal. Não me magoei, mas podia-me ter magoado bem. É verdade que quem sinalizou aquilo foi na altura a junta de freguesia, e sinalizou conforme, quer dizer, em boa verdade é o que a lei manda. Não há muito a se fazer. Eu acho é que nesse caso as coisas estão mal feitas. Não sei se o professor concorda comigo. Obrigar Sim. a uma sinalização muito deficiente. Claro, é assim para ratoeiros, por exemplo, uma grelha dessa levantada, não, regra geral, não tem aquela terra solta, nem para solto antes, a pessoa vai por ali fora, o risco de cair É imenso. é muito grande, porque às vezes, quando acontece haver assim, terra solta, paralelo solto, a pessoa percebe-se que há ali qualquer irregularidade e contorna com a bengala, não é? Exato. Quando apenas é levantado isso, se não põe nenhuma sinalização, ora, ou a pessoa cega ao fazer o ângulo com a bengala, o buraco pode ficar no meio e cair nesse buraco, ou ficar preso, sim, exatamente. Até se me permite, professor, o que na altura eu até contactei na altura as autoridades daqui da freguesia, não é? Eles disseram, Ricardo, opa, está bem, nós sinalizamos isso. E eu disse, pois, vocês sinalizaram, de facto, tem lá as fitas, mas as fitas não dá para eu, quer dizer, não me impede de eu cair, porque as fitas de facto a bengala passa-lhes por baixo, não detecta a fita, eu de facto só dei conta da fita depois, mas depois já não havia muito a fazer. Há assim algumas ratoeiras de facto. Professor, até em relação, voltando à questão do cão, o cão, por exemplo, detectaria essa questão? Sim, o cão, em princípio, ao ver aquele obstáculo, contornava, desviava, sim. Sim. O cão, um cão devidamente Treinado. em geral, o mais provável é que o cão se desviasse desse obstáculo, sim. Porque de facto é Para isso. mesmo nós que andamos quase todo dia na rua, como o professor, como eu, como a Letícia, Exato. mesmo nós que andamos todo dia na rua, é um problema muitas vezes. Nós somos confrontados com este tipo de situações do dia a dia. Outra coisa que me parece também não ter grande em termos de acessibilidade, e a professora vai-me corrigir se achar que deve, e a Letícia também. Eu não sei como é que será lá, mas ela também pode dizer como é que é. É que, por exemplo, mesmo os transportes públicos muitas vezes não têm acessibilidade a 100%. Então eu falo, por exemplo, eu se for daqui a um sítio que eu sei que costumo ir para lá e conheço o itinerário, conheço o percurso, nada contra. Mas se eu for para um sítio que eu não conheço, por exemplo, nós aqui onde eu moro, neste momento não temos sistema nenhum, a não ser que o motorista nos ajude com isso, de localizarmos o sítio corretamente. Até que for um local onde habitualmente se vai, sim, isso não há problema. Temos que ser nós próprios, a procurar o ponto de referência. Por exemplo, essa questão de as paragens, ao ter alto-falante para indicar as paragens, bastava muito simplesmente o próprio motorista
dizer, tipo, paragens, Serra Branca, Dom Pedro V, Avenida da Liberdade, Avenida Central, ou seja, não custava nada se fosse Oriente, se fosse essa uma das soluções dele. Em vez de ter o áudio para dizer as paragens, por exemplo, seria muito bom até para todos conhecer a cidade pelo nome das coisas, etc. Estou-lhe a dar um caso, professor. Eu, por exemplo, uma vez fui ao Porto, até fui dar uma volta, foi um passeio, e aquilo, lá no Porto, por exemplo, eles têm paragem por paragem, aquilo gravadinho, parece aquele sistema que temos aqui nos comboios, Sim, sim. aqui de Portugal. Exatamente. O comboio Braga-Porto tem esse sistema sonoro. Sim, É bom para a pessoa cega, mas também é bom para quem vê mal, para pessoas idosas, pessoas analfabetas. Eu até costumo dizer que até ensina a geografia. Mas é que é mesmo. Eu quando fui no comboio para a primeira vez, eu descobri terras que eu nem sabia que havia. O que elas existiam, não é? Claro. Portanto, é Mas importante. é como lhe digo. E aqui em Braga as pessoas não conhecem as localidades pelo nome, passariam a conhecer se houvesse a informação sonora. Sim, não, mas a questão que eu lhe estou a pegar é por outra questão. O que eu quero dizer é isto. Mesmo os próprios autocarros públicos do Porto, e o metro e por aí fora, os transportes públicos no geral, pelo menos no Porto e em Lisboa, eles têm identificação sonora. Por acaso, onde nós moramos, onde eu e o professor moramos, não tem. Foi já uma questão que eu chamei várias vezes a atenção. Mas, em boa verdade, é como a professor diz, nós também temos de conhecer um pouco o sistema, não é? Claro. Mas há sítios que não dá. Vamos dar um exemplo. Imagino que eu só preciso de ir. Olha, por exemplo, o caso. Ontem até tive boia, deram boia. Mas eu precisava de ir para aquela reunião ontem. Eu não conheço. Quer dizer, eu nunca vou fazer aquela coisa, a não ser para ir para aquela reunião. É uma vez ou duas por ano. Se for. Quer dizer, eu à partida não conhecerei o percurso para ali. Sim. É uma coisa que vai lá uma coisa no ano. Sim, como lhe digo. Nós às vezes temos essa dificuldade aí. Mas é muito complicado. É complicado. Há coisas que a bengala não nos salva, embora é assim, salva-nos da maioria, se temos de ser justos. Sim, a bengala é muito útil, assim, salva muitos obstáculos desde que bem usada, não é? Agora, claro que se for um obstáculo ao nível da cabeça, como por exemplo, às vezes tolde-se em cafés, pastelarias, etc., ao nível da cabeça, pode eventualmente a bengala não detecta e a gente tem com a cabeça, embora se for um tolo não há problema maior. De qualquer forma, é sempre preciso algum cuidado e atenção, ouvir comentários, etc. Até se o professor me permite, e alertando isso, aproveitando aí para dar este alerta em termos gerais, o professor falou numa coisa muito boa, que é a bengala detecta em baixo, mas não detecta em cima. E não se inventaram bengalas aéreas, não é? Até por os riscos que isso teria. Mas eu, por exemplo, vejo, mesmo até em casa, normal, na minha e nas outras, por exemplo, um obstáculo que é muito difícil de dar é, por exemplo, aqueles armários suspensos. Muitas vezes as pessoas abrem aquilo, deixam aquilo aberto. Já vi muitos casos desses em muitos sítios. Armários, portas que abrem. Por exemplo, aquelas portas de vidro, muitas vezes não é tão fácil assim para detectar, porque muitas vezes não há quase diferença entre pisos, por exemplo. Às vezes tem um tapete, que é o que ajuda a identificar onde é que é a porta, mas ainda há este tipo de dificuldades para nós que às vezes é muito complicado. É muito complicada. Olha, Ricardo, eu vou ter que desligar. Estamos a terminar por aqui. Foi um esboço. Obrigado a todos que apareceram por cá. Amanhã o vídeo sairá à hora do costume. Tenham todos uma muito boa noite. Boa noite então e para até todos. à próxima.